Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Deusdedite, mas vocês podem me chamar de Dete. Hoje eu estou fazendo um vídeo sobre o meu oitavo semestre em engenharia de software, como forma de compartilhamento da minha experiência, da minha vivência que eu tive nesse período. E é isso, então vamos lá. Bom, então o que que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que eu vou falar sobre o objetivo dessa apresentação, quais foram as disciplinas que eu peguei nesse semestre e a visão geral sobre cada uma e a experiência que eu tive com cada um. Bom, o objetivo dessa apresentação é mostrar para as pessoas que têm interesse na área de tecnologia e principalmente na área de engenharia de software, como é o semestre, né? Engenharia de software, eu já estou quase no final do curso, então eu vou mostrar mais, assim, né, se eu puder, mostrar mais a minha vivência que eu tô tendo com as disciplinas mais do final do curso. E também eu acho muito interessante esse formato, né, de conteúdo, quando eu vejo na internet, principalmente no YouTube, pessoas que fazem vídeos mostrando sobre sua rotina e tal, e geralmente são sempre dos semestres mais iniciais de cada curso. E eu gostaria de ver mais como é que acontece para quando esse aluno tá mais perto de se formar e como é a vivência que ele tem. Então, eu tô aqui para deixar uma contribuição também para as pessoas que têm interesse, ou simplesmente queiram assistir. Então, fica aí para vocês. E outro motivo também é porque nesse semestre que eu vou entrar agora, de agosto, pro final de dezembro do ano de 2023, né, que é o ano que eu tô gravando esse vídeo, provavelmente eu vou precisar apresentar a minha defesa do meu TCC 2 e a gente precisa apresentar o nosso trabalho que a gente construiu ao longo de todo o período, né? Então, vai servir mais como um treinamento para mim, para saber se eu estou tendo uma postura correta, se eu estou falando bem, se as pessoas conseguem captar bem. Então, vocês que estão aí vendo esse vídeo, vão poder me ajudar, me dando feedback se tá bom, se não tá bom, enfim. Bom, então quais foram as disciplinas que eu peguei nesse semestre? Bom, eu peguei algumas, no caso, tô com uma grade tanto do sexto período como do sétimo. Quando a gente chega mais para o sétimo período e para o oitavo, que é o último, as disciplinas assim, que mais tem são só apenas sobre TCC 1 e 2 e estágio 1 e 2, tá? Então não tem muita disciplina quando a gente chega no sétimo e no oitavo. Então, como eu dei uma certa atrasada no meu curso, assim, né, não peguei muitas disciplinas, eu preferi fazer uma coisa mais leve, então acabei pegando disciplinas do sexto período nesse semestre que já se encerrou. Então, no sexto período, a gente tem essas disciplinas, e eu deixei uma legenda aqui. Então, em verde mostra as disciplinas que eu cursei, já cursei em um semestre, já faz um tempinho já, e amarela é que estão em curso. Como eu já estou de férias, então já terminei essas disciplinas, mas aqui vai ficar só a fins de exemplificação. Então, para você entender, então eu peguei a disciplina de empreendedorismo, arquitetura de software, projeto de pesquisa científica e tecnológica, e trabalho de conclusão de curso 1. E de optativa, que a gente também tem uma carga de disciplinas optativas para serem feitas, eu peguei inglês instrumental. Bom, então, falando inicialmente da disciplina de inglês instrumental, que foi uma disciplina optativa, que a gente tem uma carga horária de disciplinas optativas para serem cursadas, eu decidi pegar essa, mas foi por conta mais da afinidade mesmo, porque eu já tenho conhecimento em inglês, eu já escuto bastante diálogos, faço leituras assim bem rápidas, né, sobre algumas coisas, então eu tenho muita afinidade com essa disciplina. E aí, nessa disciplina, a gente vê mais sobre a questão de leitura, vocabulário e a compreensão de textos. E uma parte dela, assim, bem curtinha mesmo, foi para falar sobre todos os tempos verbais que existem na língua. O intuito da disciplina não é fazer você sair dela mestre em inglês, saber falar fluentemente inglês. Não. O intuito dela é mais focado nessa parte mesmo de entendimento, da construção de vocabulário e fazer você entender, quer dizer, você conseguir pegar a ideia que tem presente nos textos, certo? Então, foi uma disciplina bem tranquila, assim, não teve prova, né, propriamente dita, mas teve várias atividades ao longo do semestre. Então, principalmente eram atividades de leitura, onde a professora passava a atividade, a gente fazia a interpretação do texto e respondia as perguntas com base no conhecimento que a gente tinha sobre aquele texto, né?
o que a gente também entendeu sobre aquele texto. Então foi uma disciplina bem tranquila. A outra parte também, além dessa, teve uma parte para fazer a leitura de um artigo e apresentar esse artigo em formato, né, de apresentação mesmo, em slides. Então foi bem tranquilo, assim, eu gostei bastante. Então foi bem, já me agregou bastante conhecimento, né, de algumas técnicas de leitura. Bom, já na disciplina de empreendedorismo, a gente vê sobre algumas coisinhas, né? Essa daqui é uma disciplina que não tem pré-requisitos para ser cursada, então ela existe lá no sexto semestre, então você pode pegar ela no segundo, no terceiro, enfim, mas eu decidi para fazer só agora mesmo, porque ela é uma disciplina assim, bem teórica, mas ao mesmo tempo que ela foi teórica, ela foi também bem prática. No geral, a gente vai entender como é que funciona um processo, não o processo de como se torna um empreendedor, de onde surgem esses empreendedores, né, da onde vêm, o que comem, brincadeira. Então, a gente entende bastante essa ideia, a definição, o conceito sobre o que é um empreendedor, da onde vem, e também assim, a disciplina foi dividida em duas partes, né? A primeira parte ela foi bem teórica, né? E teve uma prova para isso, foi bem parte bem muito conceitos sobre empreendedorismo, algumas legislações, né? Porque como vocês sabem, existem legislações que ajudam a motivar as pessoas que tenham ideias a criar seus próprios empreendimentos, decidir abrir uma empresa, né, ter um CNPJ, e formas de investimento, né, que pode ser que caso você não tenha o recurso necessário, você pode ter formas de angariar esses recursos para você poder montar a sua própria empresa. E por fim, assim, essa aqui foi a primeira parte, né? Esses dois pontos. A segunda parte da disciplina foi bem mais prática. Foi feito. A ideia é desenvolver uma startup e a gente precisava apresentar essa startup em formato de pitch, né? Que é geralmente o formato que é utilizado para você poder vender, abre aspas aqui, o seu peixe para investidores. E assim, foi bem prática essa parte, porque a professora ela mostrava o que era para a gente fazer, né? Porque era um relatório que a gente tinha que entregar ao final, além desse pitch. Então, era um relatório que era dividido em 10 partes e você entregava esse relatório, né, com essas 10 partes, e cada aula era sobre uma parte específica do trabalho, que era bem mais prática, né? Então, era um trabalho de grupo e foi também bem tranquilo, assim, tirando essa parte de ter que fazer essas 10 partes, né, que eram 10 etapas, era uma parte assim mais chatinha, mas ok, deu para sobreviver durante o semestre. Bom, em arquitetura de software, essa daqui foi realmente uma disciplina do curso mesmo, que aqui a gente vai ver como é que se dá o processo para construção, modelar, no caso, definição, construção e modelagem, posso dizer assim, né? E depois ter os refinamentos dessa arquitetura. Então a gente aprende aqui por que a arquitetura de software ela é importante e muitas vezes ela é um pouco esquecida porque às vezes as pessoas só acham que a gente vai construir um software e simplesmente não precisa se importar com outros aspectos, né? Tudo na engenharia de software, de certa forma, ela é importante. Você ter o contato com o cliente, você saber o que o cliente quer que você construa, você saber transformar toda essa parte de reuniões, assim, de conversas com o cliente em um sistema, né, e transcrever isso de uma forma que seja entendível para as pessoas que vão desenvolver e depois manter e depois, enfim, são várias etapas assim que todas elas são importantes e todas elas juntas formam a parte de engenharia de software, né, que é toda essa parte de construção, desenvolvimento, licitação, enfim. Então aqui a gente aprende, né, principalmente o que é uma arquitetura de software, né? Então, como eu coloquei aqui, definições e conceitos e algumas abordagens para modelagem, né? Que no caso a gente tem, no caso a professora ela listou duas modelagens, que foi a 4 mais um, que eu não lembro o nome do moço, e essa C4, que é do Simon Brown, que foi uma inspiração dessa 4 mais um. Depois poderia falar mais sobre isso, mas em outro vídeo, né? Então, assim, foi assim, uma disciplina assim, bem teórica, mas ao mesmo tempo foi prática, porque essa professora ela usa metodologias ágeis para ensinar a gente. Então, a gente entende a importância da modelagem, por que que a gente deve modelar uma arquitetura de software, e aí você vai compreendendo ali todos os conceitos e o que faz parte, o que não faz parte, como é que você tira esses requisitos
arquiteturais, né, e monta suas decisões com base nisso e depois tem uma visão e depois modela isso. Então, outro ponto também é que ela mostrou bastante as principais visões de arquitetura que existem, né, e como é que você pode adaptar isso ao seu contexto, né, ao seu domínio do sistema que você tem e do problema que você tem, que você pode adaptar isso ao seu problema, mas utilizando uma visão e um modelo. Então, ela mostrou vários modelos, várias visões que são adequados para cada tipo de contexto específico, né, para cada tipo de problema. Essa foi uma disciplina assim bem tranquila, eu não tive muito esforço. Vale ressaltar que a professora ela demonstrou um bastante repertório sobre o assunto, mesmo que ela não seja a área dela, mas ela demonstrou bastante domínio sobre o assunto e foi muito interessante as aulas que ela trouxe, né? Mesmo que tenha sido de forma expositiva, mas foi muito assim interessante pela forma como ela trouxe isso e foi bem assim para mim, né? Ao meu ver, foi bem cativante, foi bem, vamos dizer, acolhedor. Eu gostei bastante desse assunto. Teve duas provas, dois trabalhos e também assim todas as aulas ela sempre promoveu a gente exercitar sempre ao fim das aulas, né? Quando ela explicava um assunto, turma, façam esse determinado exercício aqui. Não, quase nem todas as aulas, mas a maioria delas teve essa proposta de motivar o aluno a ter uma parte mais prática, a ter um contato mais prático, para poder já fixar esses conceitos, as coisas que a gente aprendeu durante a aula. Já no projeto de pesquisa científica e tecnológica, aqui ele vai me dar uma base sobre como é que eu devo construir trabalhos academicamente. Então, ele mostra, né, no caso aqui foi um professor que deu, então ele mostrou principalmente os princípios da metodologia científica, né, ao meu ver que eu tive esse entendimento, e principalmente teve algumas atividades práticas para a gente poder já entender como é que a gente pode, por exemplo, fazer técnicas não é resumo, mas de fichamento, né? Foi isso que ele falou. Técnicas de fichamento, né? Para você poder ter ali uma ficha sobre um determinado assunto que tem a ver com a sua pesquisa, né? E deu várias dicas, sério. Ele deu muitas dicas sobre o que a gente deve fazer. Então, aqui ela é a base para a gente poder começar, digamos assim, o nosso trabalho de conclusão de curso. Já que a gente vai, né, para você que nunca teve contato, como eu, né, nunca construí um TCC, né, para poder entregar para uma banca, ela que dá a base para você poder entender. As aulas, ela não teve tantas aulas assim. Primeiro porque essa é uma disciplina que tem uma carga horária de 32 horas, então ela tem apenas uma aula na semana. Outro ponto é que o professor ele precisou sair da universidade, foi assumir em uma outra universidade, por, por seus motivos, né? Enfim, não cabe aqui a mim dizer que eu acho se eu acho certo ou não, mas ele precisou sair, então a gente acabou tendo, assim, né? Ficou sem aulas depois. Ele começou a dar algumas aulas depois, ficou sem dar aulas depois, mas ele sempre se mostrou disponível para caso a gente tivesse algum tipo de problema ou dúvida, né? Então a gente podia contactar com ele por e-mail. E assim, não teve prova, né? Só contando essas atividades aqui práticas que ele passou. E, assim, digamos, a nota ele deu com base no que a gente produziu no nosso trabalho de conclusão de curso 1. Né? Então, o que a gente fez no trabalho de conclusão de curso 1, a gente tinha que mandar para ele poder avaliar a estrutura, né, do projeto. Porque aqui ele vai dar essa disciplina, ela vai tratar principalmente também da estruturação do seu trabalho e como fazer isso de uma forma adequada e que obedeça às normas, né, que são que estão descritas, né, pela ABNT, principalmente técnicas de referências, indiretas, diretas, enfim. Então, essa aqui é uma disciplina bem, assim, importante nesse sentido, tá? Eu não tive muita dificuldade com isso, porque como eu já fui começando a fazer o TCC, então, tudo que eu estava aprendendo aqui, eu já fui aplicando no meu trabalho, né, de curso. Bom, já no TCC, ela é a parte prática, né, do PPCT, que a gente aprende. Então, aqui é de fato onde você precisa escrever o seu texto e poder entregar ele para uma banca que vai avaliar o seu trabalho e vai dizer o que precisa melhorar, se está bom, se não está, e ele também vai dar uma nota, né, para esse trabalho que você desenvolveu. Bom, aqui, né, no meu curso,
aqui na Universidade Federal do Ceará, no campus de Augusta, no curso de Engenharia de Software, o trabalho de conclusão de curso é dividido em duas partes, né? O 1 e o 2. No 1, a gente precisa entregar, né, o trabalho com as seguintes partes, né? No caso, ter o resumo, a introdução, os objetivos, a fundamentação teórica, trabalhos relacionados, metodologia e o cronograma do seu trabalho e as referências. Parece muita coisa, mas assim, realmente é muita coisa, porque no 2 a gente só precisa entregar os resultados e conclusões, né? Mas isso não quer dizer que isso também seja pouca coisa, não, porque dá muito trabalho também. Mas na primeira parte, assim, a gente vai realmente fazer toda a parte, assim, acho que é uma das partes que a gente mais precisa escrever, porque é onde a gente vai estar sendo inserido no nosso tema de pesquisa, né? Se você não está, mas caso, né, você vai sendo inserido, né, você vai pesquisando, você vai lendo bastante, foi uma coisa que eu fiz muito durante esse tempo, comecei em março e terminei em junho. A gente precisa ler bastante e encontrar aquilo que é relevante e que tenha afinidade com o nosso trabalho, né? Que tenha a ver com o nosso trabalho. Então, aqui é a parte prática mesmo, né? Que você não vai ter outra pessoa além de você e o seu orientador que vai estar te ajudando, né? Te dando dicas do que você pode fazer e o que você não pode. E você vai estar fazendo esse trabalho aí, vai estar lá escrevendo, né, todas as partes, e depois, quando você termina, né, você pega tudo que você fez, e entrega para uma banca, como eu já falei, e ela vai avaliar o seu trabalho. Eu coloquei aqui como um ponto de orientador orientando, que no caso eu sou a pessoa que estou sendo orientada por um orientador. É importante que você tenha um orientador, até porque você não consegue fazer a matrícula sem um orientador. Você precisa ter um orientador para estar ali auxiliando, já que ele vai, vamos dizer assim, que vai ser a voz da experiência e ele vai dizer o que é mais adequado na visão dele sobre o que você deve fazer no seu trabalho, o que você não deve também e o que você precisa melhorar, tá? Então, vamos dizer assim, eu pequei em alguns pontos, porque quando a gente está escrevendo, a gente acaba não percebendo no que a gente está errando, né? Então, o orientador, ele vai dizer para você, olha, essa sua parte aqui da sua escrita não tá tão legal, acho que você pode abordar dessa maneira, você pode explorar esses temas aqui para você trazer para o seu trabalho, entendeu? Então, é importante também ter o contato com o seu orientador, né, de uma forma constante, aí não vai fala com ele no começo do semestre, depois só fala com ele no último dia. Não. Tenta manter um contato mais constante com ele, porque é importante, né? Até porque você está ali estabelecendo laços, né? E aí isso vai te ajudar muito, né? Na hora quando você precisar da ajuda dele, né? Então, assim, foi um momento muito bom, eu gostei bastante de ter feito, eu já entreguei, já recebi a nota, tá? Foi muito gostoso, assim, um momento de poder construir isso, né? Porque parece que eu tô realmente gerando uma criança, né? Até porque é você que tá escrevendo. Então, foi um momento, assim, muito bom, muito proveitoso. Claro que eu entrei um pouco de desespero, mas tudo bem, já passou. Agora vamos para o 2. E foi assim, foi muito bom, eu gostei muito. Assim, quando você realmente pega a coisa com jeito, né? Eu tive uma dificuldade no começo, porque a parte de escrever, né? Tava um pouco tempo assim, sem fazer essa parte assim, de escrever, né? Fazia muito tempo que eu não escrevia tantas coisas. Então, pegar isso assim no começo foi um pouco difícil, mas depois foi tudo se naturalizando, né? Ali no decorrer do semestre e lendo, assim, então fui tendo um sentimento de apego ao meu trabalho. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu deixo aqui, se vocês quiserem curtir, comentar e compartilhar com pessoas que têm interesse, ou se vocês tiverem dúvidas, eu posso estar respondendo, né? Já que eu tô quase no fim, já sou quase engenheira. Mas é isso. Deixem um like se vocês tiverem gostado. E eu volto mais caso eu tenha alguma ideia de vídeo, ou se vocês tiverem alguma ideia de vídeo, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, tá bom? Tchau, pessoal!